O dia 8 de julho de 2014 entrou para a história do futebol mundial como sendo o dia mais vergonhoso da história do futebol brasileiro. No estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Brasil e Alemanha disputaram um jogo válido pelas semifinais da Copa do Mundo. Antes desta partida, as duas seleções haviam se enfrentado 21 vezes, com 12 vitórias para os brasileiros, 4 para os alemães e 5 empates. Destas, a única partida que disputaram em uma Copa do Mundo ocorreu na final de 2002, realizada na Coreia do Sul e no Japão, onde o Brasil foi campeão ao vencer a Alemanha com 2 gols de Ronaldo. Na primeira fase da Copa de 2014, o Brasil ganhou da Croácia por 3-1, empatou com o México em 0-0 e ganhou dos Camarões por 4-1. Estes resultados deram o primeiro lugar do grupo ao Brasil, classificado com 7 pontos. No grupo G, a Alemanha ganhou de Portugal por 4-0, empatou com Gana em 2-2 e ganhou dos Estados Unidos por 1-0. Estes resultados deram à Alemanha o primeiro lugar do grupo com 7 pontos. Nas oitavas de final, o Brasil empatou no tempo regulamentar com a boa seleção do Chile em 0-0 e na prorrogação por 1-1, com um gol contra do zagueiro chileno Jara e uma bola colocada no travessão do Brasil pelo atacante chileno Pinilla. Na disputa de pênaltis, o Brasil deixa o Chile para trás por 3-2. Convenhamos que, a julgar pelo que estava por vir, se aquela bola que o Chile meteu no travessão tivesse entrado, o Brasil teria terminado aquela Copa de maneira digna. Esse lance foi tão emblemático que Pinilla o tatuou nas costas com a frase, 1 centímetro para a glória, já que, se a bola entrasse, poderia classificar o Chile antes assim. Enquanto isso, a Alemanha batia a Argélia por 2-1. Nas quartas de final, o Brasil derrota a Colômbia por 2-1. Neste jogo, Neymar tomou uma joelhada do zagueiro Zúñiga, o que ocasionou uma fratura em sua terceira vértebra lombar e o tirou da Copa. Foi o que chamam de livramento. Pelo menos ele não passaria a vergonha que estava por vir. Do outro lado, a Alemanha eliminava a França por 1-0. Eis que chega o dia de Brasil e Alemanha se encontrarem em uma das semifinais, mas antes de descrever a partida, peço a você que deixe o seu like e nos ajude a bater a meta de inscritos. Muito obrigado! Segundo a FIFA, 428 milhões de pessoas estavam ligadas na transmissão da semifinal entre Brasil e Alemanha, que prometia ser um espetáculo, afinal eram 8 títulos mundiais em campo. As duas seleções chegaram ali com campanhas invictas e esperava-se uma partida equilibrada, já que as duas equipes possuem forte tradição no futebol mundial. O técnico Felipão montou um time ofensivo para aquela partida, escalando Bernard no lugar de Neymar. Segundo Felipão, Bernard tinha alegria nas pernas, mas logo ele veria que o cenário a ser montado seria bem triste para o Brasil. Se bem que, nos primeiros minutos de jogo, a seleção brasileira parecia encaixada. Porém logo a situação começa a mudar completamente quando, aos 10 minutos, Miller aproveita escanteio cobrado por Toni Kroos e livre dentro da área chuta de primeira para abrir o placar. Aos 22 minutos Klose amplia para os alemães. Esse gol fez Klose ultrapassar Ronaldo como o maior artilheiro da história da Copa do Mundo com 16 gols, ou seja, os alemães estavam mesmo curtindo aquela partida. Dali em diante haveria uma verdadeira blitzkrieg na área do Brasil. E coitado do goleiro Júlio César. Sofreu 4 gols num intervalo de 6 minutos. Kroos faria mais 2 e Khedira fecharia o placar do primeiro tempo ainda aos 28 minutos de jogo. Pois é, passados apenas 28 minutos de uma semifinal de Copa do Mundo e já tinha torcedor brasileiro saindo do estádio. Ninguém, inclusive os próprios alemães, entendia o que estava acontecendo.
As fisionomias dos jogadores brasileiros demonstravam abatimento, tristeza e incredulidade. Parecia que havia entre eles um desejo enorme de correr que nem doido pro vestiário assim que o juiz apitasse. Estava sendo escrita a história do maior vexame do futebol brasileiro. A enorme facilidade que a Alemanha encontrava para entrar na área brasileira era inacreditável. Vários passes eram trocados dentro da grande área do Brasil antes da bola estufar as redes. Parecia uma roda de bobo, com a defesa brasileira tomando o que chamam de totó nos vários gols marcados pelos alemães. Revoltados, os narradores brasileiros das emissoras que exibiram aquela Copa do Mundo tentavam descrever a fragilidade demonstrada pela seleção com vozes tristes. Edmundo, que comentava o jogo pela Bandeirantes, chorou ao ver a camisa que ele disse ter vestido com tanto orgulho ser desrespeitada daquele jeito. Neto esforçava-se em esconder o seu abatimento e tentava formular estratégias para mudar pelo menos a atitude dos jogadores brasileiros, porque o placar seria impossível. Galvão Bueno narrava baixo, triste, bem fora do seu estilo característico. Parecia um jogo de homens contra meninos. E a partida, que já era longa, ainda encaminhava para os 35 minutos. No segundo tempo a Alemanha diminuiu o ritmo e o Brasil voltou melhor, mas dado o parâmetro do primeiro tempo, voltar melhor não quer dizer muita coisa. No seu desespero nas várias tentativas ridículas de cavar um pênalti, os jogadores brasileiros ouviam várias broncas dos alemães. Alguns chutes do Brasil eram defendidos por Neuer, goleiro alemão, e a Alemanha até levou mais tempo para marcar. Aos 23 minutos Schürrle chuta fácil para fazer o sexto gol. Aos 33 ele mesmo fecha o caixão. Oscar marcaria o gol do Brasil aos 44 minutos, mas foi um gol de tanto faz. A maior vergonha do futebol brasileiro já estava registrada. No fim do jogo, os jogadores do Brasil desabaram em lágrimas. Davi Luiz precisou ser acalmado pelo capitão Thiago Silva, que não participou da partida por estar suspenso. Que sorte a dele! Dias depois, o Brasil ainda perderia a disputa pelo terceiro lugar com a Holanda por 3-0, ou seja, levou absurdos 10 gols em 2 jogos. A Alemanha seguiu e na final se tornou tetracampeã, fazendo apenas um gol na Argentina. Ao longo do resto do dia, depois do jogo, narradores e comentaristas, perplexos e indignados tentavam explicar o que havia acontecido. Ex-jogadores demonstravam sua revolta contra aqueles que usaram a camisa da seleção brasileira com plena apatia e indolência. As capas dos jornais do dia seguinte procuraram retratar o vexame com criatividade. Meses após a catástrofe, Sami Khedira, um dos carrascos do Brasil, revelou que no intervalo o técnico alemão Joachim Löw pediu para que os jogadores mantivessem o respeito para com a seleção brasileira, sem fazer piadas sobre o placar elástico. Löw se preocupou em evitar uma imagem arrogante e uma humilhação ainda maior que o placar aos brasileiros, mas pediu aos seus jogadores que mantivessem para o segundo tempo o mesmo empenho, seriedade e dedicação que haviam mostrado no primeiro. Só não foi pior mesmo porque a Alemanha ficou na dela ao ver seu adversário completamente abatido, sem chance alguma. Pessoalmente, depois desse jogo eu não consegui ver a seleção brasileira com o mesmo encanto de antes. Mas quem sabe nesta próxima Copa pelo menos alguma magia volte. Apenas 4 meses depois, a Alemanha enfrentaria em casa a seleção de Gibraltar pelas eliminatórias da Eurocopa. Gibraltar é um território britânico de cerca de 6 quilômetros de extensão localizado no extremo sul da Espanha. Em 2014 era a seleção mais nova da Europa. Quando jogou contra a Alemanha, Gibraltar tomou apenas 4 gols e saiu provocando o Brasil. É assim mesmo. Se der espaço pra zoeira, qualquer um zoa. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos. Até o próximo.